Para nossa próxima entrevista, no Jornal Gente desse sábado, a gente vai falar sobre mercado imobiliário, porque discutir isso é importante para o nosso ouvinte que está agora na escuta e muito possivelmente está pensando em 2026 em dar esse salto, conquistar o que a gente ainda fala muito aqui no Brasil, né, que é o tal do sonho da casa própria, que é a gente conseguir ter o nosso canto, financiar a nossa casa para nossa família. Isso ainda faz parte do sonho de muita gente. Está com a gente aqui na linha o engenheiro e vice-presidente do Secov de São Paulo, o Cláudio Bernardes. Bem-vindo aqui à Rádio Bandeirantes. Um bom dia para o senhor. Bom dia a você, bom dia aos ouvintes aí da Rádio Bandeirantes, um prazer sempre estar com vocês. Agora, a gente está falando de um momento em que o mercado imobiliário está bastante aquecido, né, Cláudio? Eu estou aqui com alguns números, inclusive, falando de um patamar recorde que está sendo mantido em São Paulo, de lançamento de apartamentos. A gente teve mais de 150 mil unidades lançadas nos últimos 12 meses, isso é 31% a mais do que no ano passado, e isso acompanhado de um aumento de preços, inclusive, né? O metro quadrado chegou a quase R$16.000 em média em São Paulo. Isso é bem mais do que a gente teve em relação ao ano passado. Como é que o senhor enxerga esses números e o que dá para a gente projetar em relação a isso para o ano de 2026? Olha, o mercado realmente ele vem crescendo em termos de lançamento e os números foram expressivos, mas existe uma tendência de uma certa acomodação nesse crescimento. Se você verificar, embora tenham sido lançadas aí mais de quase 140 mil unidades nos últimos 12 meses, as unidades vendidas foram cerca de 111 mil. Ou seja, embora o crescimento médio de lançamentos foi em torno de 40%, o crescimento médio de vendas foi em torno de 13%. E a gente divide as unidades lançadas em dois tipos principais, que é o Minha Casa Minha Vida e outros mercados, né? No Minha Casa Minha Vida, esse crescimento, que na média de lançamentos foi 40%, acabou sendo só 26%. Em outros mercados teve um decréscimo de 3%, o que significa que o mercado está começando a se ajustar. É óbvio que esse crescimento de oferta, de lançamentos, não é uma coisa infinita, o mercado tem limites, e a impressão que dá é que agora esse mercado começa a se ajustar, porque, embora os lançamentos tenham acontecido, as vendas vêm numa velocidade menor, e isso significa que vai haver um ajuste no mercado, né? Esse ajuste, tanto em termos de unidades lançadas, como, obviamente, dentro dos patamares de custo existentes, os preços também se ajustam. Cláudio Bernardes, bom dia. Bom dia. Há 3 dias nós tivemos a decisão do Copom, que não surpreendeu ninguém, né? A manutenção dessa taxa estratosférica de juros, a Selic em 15%. O cenário mais otimista prevê no final de 2026 uma taxa ali próxima de 12%, pode ser maior que isso. E a taxa real de juros do Brasil é hoje a segunda do mundo, só inferior à da Turquia. Maior do que a da Rússia, que está em guerra, maior do que a da Argentina, com um caminhão de problemas econômicos que a Argentina ainda enfrenta. Qual o impacto da Selic no mercado imobiliário e na construção civil? Olha, você tem toda a razão, o impacto da taxa de juros no mercado imobiliário é muito grande. Tanto que por isso que a gente está vendo aí, nesses últimos 12 meses, um decréscimo, né, nas unidades vendidas percentualmente em relação, por exemplo, ao Minha Casa Minha Vida, que não tem essa dependência tão grande da taxa de juros por ter um juros controlado. Então, esse decréscimo, aí, ou esse desaquecimento nas vendas tem um reflexo direto na questão da taxa de juros, e que não é tão forte no Minha Casa Minha Vida, porque tem uma taxa de juros controlados. E se você pensar que no total de unidades lançadas, 61% é Minha Casa Minha Vida e 39% é novos no mercado, você vê que o mercado está se sustentando um pouco, mesmo com essa taxa de juros altas, em função de ter um percentual elevado de imóveis Minha Casa Minha Vida, interesse social, que estão sendo lançados. Mas o mercado imobiliário funciona inversamente proporcional à taxa de juros.
a taxa de juros sobe, o mercado sofre muito, e isso é o que está acontecendo. Pois é, e a gente teve nas últimas semanas alguns anúncios que foram feitos pela Caixa, talvez para tentar equilibrar um pouco essa condição, né, Cláudio? A Caixa aumentou, né, o patamar de valor dos imóveis que podem ser financiados e o total de financiamento que pode ser feito, né, chegou a 70%. Se eu estiver falando errado, por favor, me corrige. E também a possibilidade de financiar mais de um imóvel pela Caixa, o que até então estava proibido. Que tipo de impacto que isso pode ter no mercado para o ano que vem? A gente pode ver as vendas serem estimuladas por esse tipo de medida, ou o senhor acha que o impacto da taxa de juros vai ser ainda mais negativo? Realmente é isso que acontece. Em função disso, essas medidas da Caixa acabam também atenuando esse efeito colateral da taxa de juros, por exemplo, nos imóveis de mais para a classe média, né? Essa atenuação que é feita no Minha Casa Minha Vida em função da taxa de juros, que a origem dos recursos é do Fundo de Garantia, portanto, uma taxa mais controlada, quando a Caixa também amplia esse limite, ela acaba atenuando um pouco esse efeito nesta camada de classe média. Então, essa ação da Caixa, sem dúvida nenhuma, vai ser um fator importante para evitar que esses efeitos colaterais da alta taxa de juros continuem operando também nas faixas de classe média. E, aliás, a respeito disso, Cláudio, quando você fala dessa inevitável, né, consequência da taxa de juros básica sobre o mercado imobiliário e a construção civil, e é bom lembrar que a construção civil é um dos setores responsáveis pelo maior número de mão de obra contratada, né? Há um impacto muito grande no mercado de trabalho quando há aquecimento ou desaquecimento da construção civil. Nós podemos dividir em setores onde esse impacto é maior, imóvel de alto custo, para alta renda, mais para a classe média, imóveis que são financiados no sistema privado, diretamente com a construtora ou não. Qual setor, porque como Minha Casa Minha Vida atende mais de 60% do mercado, mas é bom lembrar que uma grande parcela da população procurando imóvel, ou para comprar ou para construir, está fora do modelo do Minha Casa Minha Vida. Qual o segmento que é mais atingido por essa elevação da taxa de juros, inviabilizando negócios, inclusive, e, digamos, desincentivando investimentos no setor? Cláudio, realmente o setor mais atingido é aquele que tem a taxa de juros menos controlada. A gente teve um probleminha aqui na conexão com o Cláudio Bernardes, que é vice-presidente do Sicob. Agora voltamos. Pois não, Cláudio, pode continuar. Então, eu estava falando que esse efeito da taxa de juros é muito função da origem dos recursos, né? Então, quando a gente tem Minha Casa Minha Vida, que a origem dos recursos de financiamento é fundo de garantia, onde a remuneração é um pouco menor e, portanto, a taxa cobrada do mutuário também pode ser menor, da mesma forma, quando a gente fala em financiamento do Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo, que tem uma taxa limitada por causa dos recursos oriundos da poupança, também aí a gente tem esse certo controle. Agora, nos outros financiamentos, onde o fundo de recursos é livre, ele se governa pela taxa de juros e aí sim os efeitos são maiores. Então, quando a gente está falando aí de imóveis aí acima de 2 milhões, mais ou menos, aí sim, aí a gente tem um efeito grande. A Caixa, essa medida da Caixa vai acabar atingindo aí uma faixa que estava um pouco atingida, entre 700, 2 milhões e tal, que essas ações da Caixa podem mitigar um pouco esse efeito. Mas, sem dúvida nenhuma, nos imóveis onde a gente tem preços mais elevados e onde a gente não tem nenhum funding controlado em termos de taxa de juros, é onde o efeito se torna mais presente. Falo, por exemplo, nos casos em que a gente tem vendas de imóveis onde a gente não tem financiamento com fonte de recursos com taxa controlada, por exemplo, na venda de lotes em loteamentos, né? Não existe financiamento só do lote, você tem o lote mais construção, mas o lote só não. Então, por exemplo,
esse segmento do mercado sofre mais com as taxas de juros mais altas. Bom, deixa eu E agradecer. só uma última questão. Claro, Zaidan, dá Desculpa, tempo. Ana. Vamos lá. Rapidamente, última questão da minha parte, Cláudio. É claro que esse é um setor da economia em que os planejamentos são feitos com antecedência razoável, né? Ninguém resolve construir um prédio, fazer a planta, etc., da tarde para a noite. Isso é feito com planejamento, onde será feito, que partes, que fatia da população é o consumidor potencial daquele produto. Então as projeções são feitas bem antes. Você imagina uma mudança de cenário, digamos, uma tendência a crescimento, uma taxa de juros civilizada, a partir de quando? É possível projetar isso? Olha, é muito difícil, viu, Zaidan? A gente, nesse particular, a gente depende muito de políticas de governo, né? E o que a gente pode saber é que num ano de eleição como esse, a gente tende a ter uma economia o mais possível controlada, porque senão quem está na situação tem dificuldade de ganhar a eleição. Mas num prazo mais longo é muito difícil a gente antever, porque vai depender muito dos efeitos colaterais que todo esse cenário econômico vai trazer para a gente nos próximos anos, e mesmo de quem vai ganhar a eleição e que tipo de política econômica vai ter. O mercado, como você falou, ele tem que trabalhar com planejamento prévio, ele tem que pensar que as coisas podem ou não mudar, mas assim, na minha opinião, o mercado ele é muito otimista. Eu acho que o mercado sempre se planeja para uma melhora na taxa de juros. Eu acho que o mercado trabalha com uma melhora na taxa de juros em 2027, planeja isso e tenta estabelecer mecanismos de way out se isso não acontecer no melhor momento possível. Mas o mercado trabalha assim com uma previsão de diminuição de taxa em 2027. Cláudio Bernardes, engenheiro vice-presidente do Secov São Paulo, obrigada pela sua participação aqui no Jornal Gente da Rádio Bandeirantes. Bom fim de semana para o senhor.